Como devemos entender a Santíssima Trindade? Olá! Chegou aqui um questionamento, uma pergunta. Como devemos entender a Santíssima Trindade? O termo Trindade, ele não existe na Bíblia. Porém, há evidências dele em todos o processo das Escrituras. Evidências bíblicas. Nós cremos na Trindade porque vemos os seus sinais na Bíblia, mas não podemos entender de fato como se manifesta a Trindade. Mas há sinais. O primeiro sinal que eu vejo é em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo está no plural, disse Deus. O termo Deus ali na língua hebraica é Elohim, que é um termo, é uma palavra plural. Então, é uma pegada que está mostrando, é um sinal de que há uma relação comunitária. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o texto de Mateus diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos os sinais de Jesus, o Cristo, sendo batizado, do Espírito Santo vindo sobre ele e do Pai falando: este é o meu amado Filho, em quem eu tenho todo o prazer. O Senhor Jesus, quando ele estava no final do rescaldo da sua missão, ele disse aos seus discípulos assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí diz, ensinando-os a guardar. Você vê as três pessoas aqui sendo mencionadas. Também o apóstolo Pedro, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz: a graça do Senhor Jesus está dando uma bênção. E ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês. Então nós vemos no contexto das Escrituras a presença do Espírito Santo, mas nós não sabemos explicar. Eu gosto de um pensamento de um teólogo americano chamado George Lang, que ele diz o seguinte: através dos séculos, milhares de mentes mais capazes têm ponderado sobre este problema e nenhum homem tem sido capaz de explicá-lo. Quem, pois, o inventou? O que o homem pode inventar, ele pode explicar. O que ele não pode explicar, não pode ter vindo dele. É necessário uma revelação. Então, como devemos entender a Santíssima Trindade? Como um Deus que se manifesta em três pessoas. Há uma relação. Os monges do deserto usavam uma expressão chamada pericorese, que é a dança da Trindade. Eles se relacionam numa unidade. E o universo ele está muito
revela muita coisa da Trindade. Por exemplo, a matéria, comprimento, altura e largura. O estado da água, sólido, líquido e gasoso. E por aí você vai a música, melodia, harmonia, ritmo. 3 em 1 é muito comum, mas nós não podemos explicar a Trindade. Uma das coisas que me ajuda a entender assim um pouquinho é quando eu acendo 3 velas iguais, eu só tenho uma luz, mas são 3 velas. Isso ajuda a entender que há um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Mas se eu pudesse explicar isto, eu seria Deus. Eu espero que você creia na Trindade e experimente o gozo da relação com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na sua vida. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.